Olá pessoal, professor Luciano Araújo, e agora nós iremos iniciar nossa planta baixa, né? Nosso projeto residencial. Então vamos fazer aqui agora uma leitura desse projeto, né? Dessa planta, para identificarmos aqui o que se trata essa planta. Ela é uma planta que possui 2 quartos, nós temos um quarto 1, um quarto 2, temos uma cozinha, um balcão que separa a cozinha da sala e uma varanda. Nós temos também o banheiro e o hall, né, que dá acesso exatamente a esses ambientes, que é o quarto e os quartos e o banheiro. Essa planta nós iremos iniciar com as paredes, exatamente esta é a planta que nós iremos trabalhar. Ela possui 6,45 metros na sua largura e tem um comprimento de 8,65 metros. Uma planta baixa, pequena, mas que possui aqui bastante informações para abordarmos, né? Então, para iniciar, por exemplo, um projeto como este aqui, né, uma planta baixa, nós partimos do princípio de buscarmos aqui um novo arquivo, new, né, novo arquivo. Mas, no meu caso aqui, eu já vou abrir aqui, no caso, este arquivo aqui novo, né? No teu caso, no caso de vocês, é uma setinha, né? Clica na setinha, vai abrir um arquivo novo. Observa que o arquivo que é aberto, ele vem com a nomenclatura Drawing. No meu caso aqui, já tenho 4 abas abertas, então ele vai dar a informação de Drawing 4. Bom, o que eu quero dizer é que nós temos que já, a princípio, salvar o nosso projeto, porque há uma grande possibilidade de, no decorrer do projeto, acontecer uma queda de energia ou qualquer outro agravante que possa fazer com que eu perca meu projeto pelo fato de não ter registrado, ou seja, não ter salvo. Então, primeira coisa que o aluno deve aprender quando abre-se um arquivo é já de imediato salvá-lo com um nome, para que o próprio AutoCAD possa então fazer a recuperação do teu projeto. Então, ocorre muito de perder no meio do caminho um projeto e você não conseguir ter o caminho que o próprio AutoCAD ele mantém um caminho, né, onde você consegue lá no temp, né, onde fica armazenado os arquivos, você não tem como recuperá-lo se você já de cara não tiver salvo esse projeto. Então agora nós vamos salvá-lo como planta residencial. Bom, como eu já tenho planta residencial aqui, bora lá ver. Vamos colocar planta res e um ponto. E agora eu salvo. Uma vez salva, observa que a minha guia já não está com a nomenclatura Drawing, e sim agora ela se encontra com a nomenclatura planta res. Então já tem um caminho do AutoCAD caso porventura aconteça algum imprevisto no meio do caminho, eu consigo recuperar o meu projeto. Bom, o primeiro passo, vamos aqui ver aqui, por exemplo, o que nós temos que fazer é configurar o Drawing Units, ou seja, as unidades de medida. Então vamos aqui de novo aqui, está travando aqui. Vamos aqui, ó, planta baixa, e aqui eu vou digitar Units e dou um Enter. Vai me abrir essa caixa Drawing Units. Aqui você pode observar que em precisão, aqui o tipo está decimal, nós vamos manter como se encontra, e aqui em precisão eu posso colocar, por exemplo, apenas 2 zeros após o ponto. Dou um OK. Não vou abordar muitas informações, porque o que nós precisamos é disso aqui, olha. Manter como se encontra, decimal, mudar os dígitos, em vez de 4 zeros, colocar 2 zerinhos apenas, que é o essencial. Damos um OK. Bom, configurado o Units, agora nós vamos digitar limites. E o que é o limites? O limites é justamente por exemplo, o AutoCAD ele possui 490,297 de unidades.
é uma área pequena e às vezes eu posso querer trabalhar muito mais conteúdo, então é importante que eu faça com que essa área seja um pouco maior do que esse valor programado. Então agora neste momento nós vamos, uma vez clicado Units, Limits, né? Damos um Enter e vamos aqui, ó, 420 por 297. Nós vamos fazer uma nova configuração digitando 800,800. Enter e Enter novamente. Bom, vamos fazer o teste aqui. Vou dar um ESC aqui, vamos ver como é que ficou. Limits, Enter. Tá zerado aqui, né? Ah, sim. Faltou dar o zoom e dar o extend. Então vamos dar o zoom, a gente digita Z Enter e E Enter para concluir o processo. Então agora nós já temos aqui, se você olhar na linha de comando, 800 por 800. O que fizemos nada mais que aumentar a nossa área de trabalho para desenhos. É igual se você tivesse numa prancheta, uma folha A4 para desenhar, sabendo que você tem muito mais arquivos, muito mais desenhos a serem inseridos. Então você precisa de uma folha maior, uma A3, uma A1, uma A0. Bom, esse aí é o contexto. Bom, agora vamos para as paredes, né? Iniciar as paredes. Antes de iniciarmos, nós temos que entender que o AutoCAD ele trabalha com camadas, com folhas, né? O que são essas camadas? Cada item do nosso projeto ele deve ser separado em uma camada específica. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com paredes, é importante que eu tenha uma camada somente paredes. Se eu vou trabalhar esquadrias, uma camada somente para as esquadrias. E é dessa forma que o AutoCAD possui. Então, este campo aqui, por exemplo, Layer Properties, propriedades de camadas, ele é responsável justamente por isso. Então, nós vamos abrir uma camada para as nossas paredes, né? Deixa eu mostrar aqui o que é essa camada. Nós temos aqui, olha, comando, né? Vamos aqui buscar aqui, é mais fácil de entender. Olha aqui, já fiz uma tabela preliminar, onde mostra que o objeto paredes, que é o que nós vamos trabalhar, nós vamos utilizar uma linha contínua. A cor nós vamos trabalhar com a cian. E o layer que vai, né, o nome que vai receber essa camada será uma abreviação de ARC, de arquitetura, tracinho, PDE ou parede, né? Eu abreviei a parede. Você pode simplesmente digitar parede também, se você achar mais fácil. Lembrando que a nomenclatura para as camadas, isso diverge de escritório para escritório e a forma como você preferir. Se você preferir digitar parede ou alvenaria, ou como se encontra aqui na tabela, arc-PDE de parede, né, abreviação, pode ser também. Então nós vamos trabalhar dessa forma. Então vamos lá. Voltando de novo aqui ao nosso projeto. Vamos lá. Tá. Estou vendo que eu estou tendo dificuldade com relação a esse arquivo. Está pesado. Então agora vamos clicar aqui em Layer Properties. Eu também posso chamar esse mesmo botão com a tecla de atalho na linha de comando LA, Enter. Eu tenho o mesmo acesso a essa paleta aqui, né? E aqui nós temos alguns comandos, como New Layer, ou nova camada, New Layer VP, deletar o layer e mantê-lo corrente. Né? Essas informações aqui nós vamos obter de acordo com o decorrer do curso. O que nós precisamos aqui é criar o layer, então nós vamos aqui em New Layer e digitar ArcPDE. Pode ser com letra maiúscula, arc, tracinho, parede abreviada. Parede. Tá? E aqui em Colors, ainda seguindo o mesmo sentido, nós vamos colocar a cor 4, que é a cor cian. Vamos dar um OK. Logo que você clica dentro de um quadradinho, ele abre a seleção de cores, Select Color,
e nós buscamos o quadro. Tipo de linha, vamos manter como contínua mesmo, será uma linha contínua, damos um OK. E encerramos esse quadro aqui por aqui. Bom, voltando à planta baixa, agora nós temos aqui que desenhar. Nosso projeto ele é praticamente retangular. Observa que nós não temos muitas quinas, nós temos um projeto praticamente retangular. Então nós vamos buscar a medida total, no caso 865 no seu comprimento, 6,45 na sua largura. 865, 6,45. Então vamos lá. Comando linha, cliquei, tracei 865 ponto. Vou encerrar com outro Enter, né? Eu quero encerrar, porque aí eu vou dar sequência aqui e vou colocar 6,45. Vamos lá. Vamos ver aqui a distância que eu coloquei aqui foi de 865, né? É interessante entender, vou apagar aqui, que nós estamos trabalhando em metros. Olha só, 8,65. Geralmente, planta baixa, nós trabalhamos ou metros ou centímetros. Milímetros a gente deixa para a parte mecânica. Quando se trata de centímetros, no caso, então, não seria 8,65, seria 865 centímetros, que equivale a 8,65, que seria 8 metros e 65. Então, no caso, por exemplo, se eu adotar trabalhar em metros, eu tenho que entender que 1 equivale a 1 metro. Se eu vou trabalhar em centímetros, eu preciso entender que 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, neste caso, nós vamos trabalhar em metros mesmo, levando em consideração que cada uma unidade representa 1 metro. Abaixo de 1 metro, lógico, nós temos que colocar 0,10, 0,20, 0,30, ou seja, 30 centímetros, 0,30, 40 centímetros, 0,40, até atingir, por exemplo, a 1 metro, aí sim o valor 1 equivale a 1 metro. Então, 8,65, vamos lá. Cliquei, certifico de que o meu ortogonal esteja ligado e que ele vai manter minha linha fixa no plano horizontal vertical. E vou digitar 8,65 e dou Enter. E dou um outro Enter. Por que eu não dou sequência? E sim, acabo encerrando aqui, porque aonde muitos se perdem é justamente aqui. Observa que este meu 8,65 m, né, que é essa linha que eu acabei de construir, ela para mim, né, para o meu visual, ela é apenas um tracinho. Então nós vamos ajustar, mexendo o scroll do mouse, até eu deixar exatamente num ponto visual onde eu entendo que agora sim dá para me dar sequência, continuar. E agora então eu vou partir então para a próxima medida, que é de 6,45. Comando linha novamente, cliquei aqui, digito 6,45. Levo para baixo o mouse e digito 8 pontos, exatamente 6,45. Se eu quiser me certificar de que essas medidas estão corretas, eu venho com o comando aqui em utilitários, utilities, em medidas, né? No caso aqui nós vamos pegar essa ferramenta distância e vamos medir a distância em diagonal dessa ponta a essa ponta. Você vai observar que a linha de comando ela vai dar exatamente a medida, a distância em que eu cliquei, 8,65 por 6,45. Então, dessa forma, eu certifico que realmente está correto. Importante todo aluno certificar com frequência através do comando DI, que é a tecla de atalho para a distância, DI Enter, certificar de que o seu projeto está saindo exatamente com a medida. Tá?
Ao clicar aqui, né, DI, clicando numa ponta e na outra, ele dá na linha de comando o valor. No caso aqui, por exemplo, como nós clicamos no sentido X, em ΔX ele vai dar a medida 8,65, que foi o que eu fiz. Se eu quiser verificar no plano Y, eu vou ter essa informação aqui no ΔY. Então veja bem, digito DI, Enter, clico aqui nesta ponta, clico nesta outra ponta, no plano Y, que é o vertical, e em ΔY eu tenho 6,45. Bom, tirado então essas informações, existe um problema aqui. Eu criei um layer chamado ArcPDE, porém esse layer não está sendo aplicado aqui. Se vocês observarem aqui, olha, eu estou com um campo 0, um layer 0, que é um layer padrão do AutoCAD, layer 0. Então, na realidade, se eu clicar aqui, observa que na setinha, observa que vai aparecer aqui a opção criada de layer, que é o para paredes. E é exatamente aqui em qual eu deveria estar desenhando. Então, ou eu clico em cima para que ele venha aparecer aqui, ou eu simplesmente, ao clicar aqui no Layer Properties, eu tenho que manter isso aqui como corrente. Então, por exemplo, se eu clicar em cima do Layer 0, é o que vai estar corrente. Se eu clicar aqui no ArcPDE e clicar aqui na opção corrente, ou der dois cliques ou clicar na opção corrente, observa-se que essa setinha ela aparece na frente aqui no caso do meu layer, e também aqui em cima o meu layer ele passa a ser o layer corrente. Então dessa forma que nós devemos trabalhar com o layer, com a camada especificada, no caso parede. Então vamos simplesmente, nós não apagamos, nós simplesmente só selecionamos, né, o que nós iniciamos e mudamos então para a ArcParede. Vou dar um ESC aqui no teclado, vamos lá. Então, agora sim, tudo que eu pegar, por exemplo, que eu clicar, será considerado dentro da camada que eu preciso trabalhar. Uma coisa não explicada agora de início é que aqui na barra de status eu preciso estar atento a algumas condições. Este botão aqui, botão chamado, né, Snap Tracking, ele é responsável por fazer o que eu acabei de fazer aqui agora. Ele captura, ao clicar aqui, observa que ao posicionar mais ou menos nessa direção, vamos lá, vamos colocar aqui no polar, mais fácil. Ele captura exatamente a distância que foi iniciada aqui no caso, ou essa distância aqui que fecha o nosso retângulo, né? Tá vendo? Então eu já tenho essa possibilidade de fechar o retângulo com base no tracking, que é disparado logo que eu posiciono o meu comando. Vamos lá de novo, comando linha, clico aqui na ponta, puxo para cá, o meu tracking está me dando uma direção para baixo, mas se eu posicionar aqui, ó, ele mostra exatamente, né, exatamente o final aonde eu tenho que clicar para fechar então o nosso objeto. Então nós construímos aqui um retângulo com as informações, né, as medidas de comprimento e as medidas de largura. Quando você inicia o AutoCAD e você acaba de instalá-lo, você tem uma ferramenta que é esta ferramenta aqui chamada Dynamic Input. O que faz o Dynamic Input é trazer informações direto ao mouse. Tá, então eu posso, por exemplo, criar este objeto que eu acabei de criar. Tracking. E observa que as informações elas podem ser lançadas direto aqui no mouse, uma vez que eu coloco, por exemplo, vamos lá, 8,65, olha, observa que
esta informação ela foi para o mouse e não para a linha de comando. Novamente eu posso baixar aqui, olha, e observa que essas informações me acompanham. Informações de ângulo, né, ângulo, grau e o próprio comprimento. Esse Dynamic Input, ao clicar nesses 3 tracinhos, eu habilito ele exatamente aqui. Aqui eu desabilito, ao marcar o Dynamic Input, ao desmarcar eu desabilito e ao habilitá-lo novamente ele aparece aqui. Quando se instala o AutoCAD ele não tem, embora a função esteja ativa, ele não se encontra na barra de status. É necessário então que eu venha aqui nos 3 pontinhos, clico aqui na frente do Dynamic Input para que apareça aqui então a ferramenta Dynamic Input. Nós não iremos trabalhar, no meu caso, por exemplo, eu não irei trabalhar com esse monte de informações no mouse, por uma razão óbvia. Às vezes trava, polui também um pouco o ambiente, né? Eu prefiro um ambiente mais clean, mais limpo, né? Então essas informações, neste caso, não vai nos auxiliar tanto, pois a própria linha de comando é importantíssimo para quem está iniciando, ter uma identificação com a linha de comando. Ter uma identificação não, mas a palavra correta seria interagir com a linha de comando. Pois quando eu clico, por exemplo, no comando line, a linha de comando ela me orienta a especificar o primeiro ponto. Especifique o primeiro ponto. Então, o que ocorre é que muitos alunos eles não recorrem à orientação do AutoCAD e muitas vezes se perdem. Por exemplo, uma vez que eu concluo, né, um objeto, uma vez que eu concluo o objeto, eu tenho que selecionar um outro comando. E quando eu seleciono um outro comando, o próprio linha de comando no AutoCAD ele vai interagindo comigo, dizendo, olha, selecione o objeto. Selecionei o objeto, certo? Novamente, se eu pegar um comando, aí ele diz, selecione o objeto. Enfim, cada objeto, o AutoCAD ele vai estar direcionando o que nós devemos fazer em relação ao comando adotado. Bem, fizemos então aqui a primeira linha, né, o retângulo, né, da planta baixa. Então agora nós vamos partir para um outro detalhe, né? Nós fizemos aqui, agora nós vamos dar sequência utilizando um comando chamado deslocamento. Então nós vamos ter alguns comandos para executar essa parede. Um desses comandos, além do principal, que é o comando linha, é o comando de deslocamento. Então nós vamos deslocar linhas formando paredes e ambientes. Então, por exemplo, nós vamos começar de baixo para cima. Então nós temos 15, que na verdade seria ponto 15, não é ponto 15, 2.75 e novamente ponto 15 e 2.80. Então vamos lá. Offset, que é o comando de deslocamento. Lendo aqui a linha de comando, ele pede para especificar a distância do deslocamento. Então vamos dar o valor de ponto 15. Enter. Eu clico aqui, clico para cima. Tem que certificar exatamente que eu cliquei para cima, porque essa parede é uma parede externa. Agora eu vou partir para as paredes internas. Então o próximo valor adotado foi 2,75 m. Novamente comando offset 2.75. Enter. Eu digito, dou enter. Quando o meu cursor vira um pick box, ele está pronto para ser utilizado. Então eu clico, posiciono para cima, não para baixo. Se eu posicionar para baixo, eu vou estar fazendo uma linha na parte inferior, não quero, exatamente dentro do projeto. Então 2.75, cliquei e
Em vez de eu dar um Enter e encerrar o comando com o Enter, nós podemos utilizar a barra de espaço. A barra de espaço do teclado, ela tanto encerra o comando, como se eu agora tocar novamente a barra de espaço, ele busca o comando anterior utilizado, que é esse mesmo aqui que estamos utilizando, que é o comando linha. Ele torna a trazer o comando novamente sem necessidade de buscar a ferramenta aqui na Ribbon. Então, uma vez que eu trouxe de volta o comando, a próxima medida é ponto 15. Nós estamos trabalhando em metros. Ponto 15 é 15, né, é os 15 do tijolo. Barra de espaço 2.8, é o mesmo que 2.80, né? Tá? Perdi aqui, vamos lá. Quando se perde, o jeito é buscar a ferramenta. A tecla de atalho para offset, para quem... Essa é a ferramenta, mas você que quer mais produtividade, quer ficar mais rápido, o O é a tecla de atalho que busca essa ferramenta offset. Então nós vamos digitar agora 2.80, clico na linha e clico para cima. Barra de espaço, trouxe o comando de volta, vamos digitar ponto 15. Enter. Pronto. Então aqui nós quase que encerramos, né? Então nós vamos aproveitar e digitar ponto 15, já se encontra aqui como último valor de referência. Nós vamos clicar nessa última linha aqui e agora, em vez de lançar para cima, nós vamos lançá-la para baixo. Ok? Então tá. Feito isso, lançado as linhas no plano vertical, nós vamos agora lançar as linhas no plano horizontal, no sentido horizontal. Então vamos fazer uma leitura aqui do nosso projeto. No plano horizontal nós temos aqui, vamos lá, não podemos nos perder, nós temos cotas que identificam, né, as dimensões da parte aqui inferior aqui do projeto, e aqui na parte superior aqui, onde se encontra o banheiro, nós também temos outras dimensões. Então é necessário que nós não se percam. Então, para não se perder, vamos seguir aqui a sequência exata. Então nós temos a primeira parede, que é de ponto 15. Então a primeira medida então seria essa distância marcando a parede. Então vamos lá, offset ponto 15, enter, clicamos na linha e clicamos para a direita. Barra de espaço, e antes de darmos clicarmos novamente na barra de espaço, trazer novamente o comando, vamos ver qual que é a próxima medida. A medida mais próxima que eu tenho, bom, observando que a parte inferior se trata de um ambiente que só é separado por um balcão, eu entendo então que as divisões se encontram mesmo na parte superior. Então nós vamos utilizar o valor de distância entre paredes. No caso, por exemplo, do quarto 1, a distância entre paredes é de 3.35. Então vamos lá. Estou dizendo distância entre paredes. Então offset 3.35, enter. Clico aqui, posiciono para a direita e clico novamente. Lembrando que nós estamos falando de distância entre paredes, significa que aqui então tem que ser lançada uma parede. Então barra de espaço novamente, ponto 15, que é o valor da parede, a espessura dela, clicamos e posiciona o mouse à direita e torna a clicar novamente. Observa então que está começando a surgir um emaranhado aqui de linhas, né? Um emaranhado não, um cruzamento de linhas aqui. Vamos para o banheiro então, 1.20 e 15. 1.20, que é a distância do banheiro, então vamos lá. Offset, enter, 1.20 ou 1.2. Clico a minha
direita e novamente barra de espaço, vamos cancelar o comando, barra de espaço, trazer o comando de novo, ponto 15, enter, opa, offset, ó, enter, ponto 15, enter, ok. Então agora nós temos aqui, fechamos aqui então no caso, né? Ah tá, não podemos esquecer desta linha, tá vendo? Isso não se configura uma parede, apenas uma linha, então é necessário que cliquemos aqui, agora nós vamos trazer para a esquerda, né? Justamente para lançar a parede interna. Então, observe então que a nossa parede, ela já está, na nossa residência, ela já está concluída. Se você tiver um projeto muito grande, obviamente que você não vai iniciar com um projeto com muitos detalhes, né, de muitos cômodos. Mas caso você inicie um desenho com muitos cômodos, é necessário que você então faça por etapas, tá? E não utilize essa sequência, porque senão você vai ter muitos cruzamentos de linhas e você vai se perder totalmente. Então, nesse caso aqui, esse procedimento é viável porque o projeto é pequeno, um projeto pequeno. Então agora nós vamos fazer o seguinte, temos que sair cortando o que está em excesso, as linhas que estão em excesso. Quais são as linhas que estão em excesso? Com base num projeto aqui, nós observamos que o banheiro ele sai um pouco para fora. Então as linhas aqui, elas estão em excesso. O AutoCAD, a partir da versão, eu não sei, a versão que estou usando é 2021. Quando você utiliza a ferramenta Trim, ela se encontra aqui, olha, ferramenta Trim. Já me dá até uma tesourinha aqui, olha. Mas talvez vocês estejam utilizando a versão anterior. A versão anterior, para que você consiga cortar somente ao aproximar o cursor, o mouse, é necessário que você dê um Enter. Você clica no comando Trim, dê um Enter, e aí sim você sai apagando tudo. Na versão mais atualizada, que é essa aqui, 2021, o AutoCAD ele já faz essa função, sem precisar dar um Enter, só no encostar aqui ele já começa a sair, apagar as linhas. Tá vendo? Lembrando então que se você tiver com uma versão inferior, é necessário então dar um Enter para depois sair apagando, né? Isso aí é sem seleção, né? Você sai apagando. Lembrando que o comando Trim também ele só funciona quando você tem um cruzamento de linhas. Uma vez que você não consegue apagar, né, a linha, é porque você não tem esse cruzamento de linhas. Então o comando Trim ele já não vai ter mais a sua função. Então você apaga ali com a borracha mesmo. Bom, continuando aqui, eu vou aqui no Trim e vou sair apagando aqui. Lembrando novamente que se você está com a versão anterior, é necessário dar um clique antes de sair apagando. Dá um Enter, né? Antes de sair apagando. Bom, olha o que eu fiz. Tirei as linhas que estão em excesso e deixei exatamente este caminho aqui, olha. Vamos dar sequência? Bom, aqui na planta baixa não posso esquecer que existe também o RAW. Né? Vamos medir aqui, para termos mais ou menos a noção da distância. Então ele está com 1,15 m. Eu tenho do início daqui da parede até a parede inicial do banheiro. Né? Vou ter um RAW aí mais ou menos de 1,15 m. Então nós vamos adotar esse procedimento aqui. Então a linha seria essa aqui. Então vamos lançar ela um offset de 1,15 desta linha para dentro. Este arquivo da planta baixa ele vai ficar disponível juntamente com este vídeo. Você vai faz baixa, né, essa planta baixa,
e faça esse treinamento aí. Na dúvida, vocês têm acesso ao WhatsApp, tem também acesso à plataforma de cursos. Vamos lá, offset, enter, ponto 15, enter. Cliquei, lancei para cima, pronto. Vamos dar continuidade utilizando a ferramenta Trim. Tecla de atalho para a ferramenta Trim, TR, enter. Cliquei aqui. Uma dica, quando você estiver cortando aqui, né, aparando, né, as linhas, lembre-se que, imagine que as tuas paredes sejam uma tubulação. Isso significa que ela tem que estar totalmente desobstruída. Então, se é uma tubulação, ou um caminho, você imagina que você tem que percorrer esse caminho e não pode haver nenhuma obstrução, tá vendo? Olha, estou caminhando, tá vendo? Então eu saio apagando, ó, tá vendo? Tá vendo? Até porque quando você faz um projeto, quanto você não apaga, a indicação de quem está lendo o projeto é que existe uma parede de uma outra dimensão, uma outra altura. Ou seja, uma parede diferente da que você tem aqui no teu projeto. E não, nós estamos fazendo uma planta baixa. Lembrando a vocês que a planta baixa é uma visão olhando de cima e com base em uma distância de aproximadamente 1,5 m do chão até onde foi efetuado o corte, né? Então, na verdade, eu estou enxergando um projeto residencial cortado a 1,50 m partindo do chão. Então, eu consigo então ter toda essa visão. Quando eu erro aqui no AutoCAD, eu cometo um erro, vamos cancelar o comando. Importante sempre que você utilizar um comando, você também cancelá-lo para utilizar outro comando. Quando eu erro, eu tenho a opção de retroceder. Essa setinha aqui, chamada Undo, ela retrocede. Por exemplo, eu sem querer cliquei aqui e não era o que eu queria fazer. Se eu clicar aqui nessa setinha, ou digitar o Enter, ele retrocede. Ele vai retrocedendo, né? Então sempre que eu errar, eu errei o Enter e ele retrocede de maneira que eu não preciso sair apagando o que eu fiz. Bora lá então, comando Trim para encerrarmos essa aula. Vamos continuar aqui. Então nós já temos aqui o hall, temos aqui a nossa copa cozinha, porém aqui nós temos uma varanda. Então ela termina, né? A varanda ela tem 1,80. Então nós temos que fazer com que aqui a planta baixa ela recue aqui um pouco, né? Então vamos lá. Eu também tenho um comando próximo ao comando Trim, é o comando Extend. Quando eu clico em Extend, eu seleciono a linha e ele estende a linha. Para quem tem a versão inferior do AutoCAD, mais antiga, lembre-se que você tem que dar um Enter antes para clicar na linha e acontecer, né, o efeito. Vamos lá, Offset, ponto 80, Enter. Vou clicar nesta linha, vou clicar aqui para dentro. Offset, ponto 15, Enter. Vou clicar aqui, vou clicar aqui. E agora nós vamos corrigir aqui com o comando Trim. Trim. Comando Trim. Agora sim. Clico aqui. Dentro do comando Trim, eu tenho a opção
crossing, fazer uma seleção crossing ou cutting edging. Eu vou utilizar essa opção cutting edging, que tem a finalidade de que fazer uma seleção é como se eu colocasse, por exemplo, o cerol, né? Vamos abordar é como se estivéssemos, vamos lá, dizendo, lançando aqui um efeito cortante, né, na linha, dou um Enter e agora sim eu seleciono. Então, aquela função cutting edging, ela é uma função onde eu posso criar uma linha cortante e sair cortando, né? Por exemplo, aqui, se eu quero cortar esta linha aqui do meio, com o cutting edging eu teria que selecionar essa, é uma linha cortante, selecionar essa outra como uma outra linha cortante, dou um Enter e aí sim eliminar essa linha que está aqui cruzando ela. Nota que eu não posso eliminar essa linha, então vamos cortá-la. Bom, dessa forma então nós concluímos então em partes, né, a nossa planta baixa. Próxima aula nós iremos vamos finalizá-la, né? Vamos finalizá-la. Então ela tem, por exemplo, aqui distância de boneca, né? Isso aqui é chamado boneca, a distância de ponto 1. Então nós vamos deixar em todo o nosso projeto a distância de ponto 1 de boneca. Comando offset ponto 1 seria 10 centímetros, né? Vou lançar aqui e vou cortar com trinho. Notaram? Vamos ver quanto está ficando essa distância aqui. Nós precisamos ter no mínimo aqui em torno de 70 centímetros de porta, mas vai ficar um pouquinho até maior. Vamos conseguir deixar com 80. Vamos dar um outro deslocamento aqui, offset de ponto 10, que é a boneca do outro lado da porta. Comando trim. Vamos sair cortando aqui, né? Muita atenção e quando errar, utilize o comando Enter. Ele retrocede um passo. Ok? Agora nós vamos... Aqui é aberto, né? E nós temos aqui o banheiro que tem uma porta P2 de 60, P1 que é uma porta, se não me engano, de 90. Mas nós vamos aqui encerrar a nossa aula por aqui. Vamos dar aqui um extend novamente, olha, extend. Comando trim. Então tá. Essa então é a nossa planta, as paredes da nossa planta baixa. Na próxima aula nós iremos adicionar mais aberturas para inserir as portas e para inserir as janelas, a qual nós iremos nomeá-las como esquadrias. Então a próxima camada será uma camada com a nomenclatura ARC de arquitetura e ESQ de esquadria, aonde engloba tanto a porta como a janela. Até a próxima aula.